Alô você, meu querido, minha querida, Titio Giclé tá na área para falar sobre uma atualização legislativa interessante, uma atualização legislativa que pode cair na sua prova. Nós sabemos aí que o direito está sempre mudando, né? Está sofrendo constantes mudanças, sempre tem leis que estão alterando o Código Civil e eu estou aqui justamente para trazer uma mudança a respeito das pessoas jurídicas. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Essa alteração que eu vou comentar agora, ela foi promovida pela Lei 13.874. Essa lei, ela foi publicada e sancionada em setembro de 2019 e trata sobre a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. O que essa lei fez? Dentre outras alterações, né, em se tratando especificamente das pessoas jurídicas, ela instituiu no Código Civil o artigo 49A. Dá uma olhadinha nesse artigo. Ele diz o seguinte: a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Então, o que nós temos nesse artigo 49A? Nós temos nada mais, nada menos do que uma disposição expressa reforçando a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios, associados, instituidores ou administradores da pessoa jurídica. Conclusão, nós temos aqui um reforço da autonomia patrimonial. Anota aí, ó, reforço da autonomia patrimonial. Giclé, mas já era assim? Já era assim. Espera aí que eu errei aqui. Entretanto, ainda não tinha, né, um dispositivo expresso falando sobre isso no Código Civil. Agora tem esse dispositivo que é o artigo 49A. Além disso, no parágrafo único, vem dizendo que a autonomia das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributos, renda e inovação em benefício de todos. Então, a liberdade econômica, esta Declaração do Direito de Liberdade Econômica, ela teve como objetivo aquecer a economia, facilitando, né, e reforçando essa autonomia patrimonial, de modo a segregar, a mitigar os riscos da atividade de empreendimento, né, da atividade empresarial, dentre outros. Tá ok? Então, esse artigo 49A foi inserido no nosso Código Civil, em se tratando aí da responsabilidade da pessoa jurídica. O que isso tem de mudança em relação ao entendimento que já vinha sendo adotado? Nada, não tem nenhuma mudança. Beleza, gente? Tranquilidade. Além do artigo 49A, em se tratando das pessoas jurídicas, o Código Civil também foi alterado pela Lei 13.874 de 2009 no seu artigo 50, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. Então, qual foi a grande mudança aqui? Também não tivemos grandes mudanças, não. Dá uma olhadinha no que eu coloquei para a gente, ó. Antigamente, o artigo 50 só tinha o caput, não tinha nenhum parágrafo, tá? E aí, o caput do artigo 50 foi reescrito, mas a essência dele não mudou, porque a desconsideração da personalidade jurídica só pode ocorrer em abuso da personalidade. Esse abuso pode ser caracterizado por meio do desvio de finalidade ou por meio da confusão patrimonial. Continua sendo uma medida, né, que só pode ser tomada pelo juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público.
Tranquilo? Beleza? A grande mudança aqui do artigo 50 é o seguinte, é que a desconsideração da personalidade jurídica agora, ela tem como efeito que a obrigação seja estendida ao bem particular de administrador ou de sócio que foi beneficiado direta ou indiretamente pelo abuso. Ou seja, aqueles sócios e administradores que não possuem nenhuma relação com esse abuso da personalidade, eles não podem ser afetados pela desconsideração. Essa é a grande mudança em relação à desconsideração da personalidade jurídica, tá? A medida só pode atingir agora aqueles particulares, administradores ou sócios que ocasionaram esse abuso ou que estão direto ou indiretamente relacionados a eles. Beleza? Declare o que mais? O que mais foi acrescido à desconsideração da personalidade jurídica no artigo 50? O parágrafo 1º vem definindo o que é desvio de finalidade. Tá? Nada demais, é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, dentro já do que era entendido. O parágrafo 2º traz a definição do que é confusão patrimonial. A ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente insignificante, e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, esses dois parágrafos agora estão definindo o que é desvio de finalidade e confusão patrimonial. E aí eu entro para falar com você, cuidado, porque agora nós temos uma definição expressa no nosso Código Civil do que é desvio de finalidade e do que é confusão patrimonial. E o que a banca pode fazer? Pode confundir, pode misturar, pode pegar o conceito de desvio de finalidade e dizer que é confusão patrimonial e vice-versa. Então, cuidado com isso. Beleza? Declare, são somente esses dois parágrafos que foram inseridos no artigo 50? Não. Nós ainda temos aqui os parágrafos 3º, 4º e 5º. Tá? Parágrafo 3º, 4º e 5º. O parágrafo 3º diz que o desvio de finalidade e a confusão patrimonial também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Nada demais. O parágrafo 4º fala que a simples existência de um grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração. Então, cuidado que a banca pode falar que autoriza a desconsideração, suprimindo o advérbio não, né? Advérbio de negação. E o parágrafo 5º diz o seguinte: não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Novamente, vale o mesmo comentário. A banca pode suprimir o advérbio não e dizer que constitui desvio de finalidade. Isso vai estar errado. Enfim, gente, como é um assunto novo, acredito eu que ele vai começar a ser cobrado aí nas provas de concurso com relativa frequência, tá? Como é novidade, as bancas adoram novidade. Eu estou aqui para trazer essas novidades, para trazer essas alterações legislativas